lá em 2º livro de Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 11, diz assim: depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento, eu coloco diante do Senhor essa mensagem. Coloco a minha vida, a vida dos meus irmãos que estão presentes aqui nessa nave. E também, Pai, a vida de todos aqueles, meu Deus, que estão nos assistindo pela internet. Que essa mensagem venha, Pai, mudar o nosso posicionamento. Nos encher de força, coragem e ousadia, de sabedoria, estratégia e unção. Para que nós possamos lutar o bom combate da fé e defender tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. No nome de Jesus, se você crer, diga amém. O tema da nossa mensagem de hoje é: defenda o que Deus te deu. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão. Não, mas fale com fé, desse jeito assim. Diga assim: meu irmão, defenda o que Deus te deu. Esse texto faz parte de um memorial, de um registro, tá? Dos grandes feitos de Davi, certo? Então, muito tempo atrás, desse texto aqui, anos atrás, Davi estava no auge da aflição, estava sendo perseguido pelo rei Saul, e ele escondeu-se dentro de uma caverna, chamada Caverna de Adulão. E o período que ele estava lá nessa caverna, fugindo do exército do rei, né, que estava procurando matá-lo mesmo, se agregou a ele muitos homens, que a Bíblia diz, homens desprezados, homens endividados, homens oprimidos de espírito, né, só essa turma que se juntou a Davi. Aqueles homens fracassados, aqueles homens que tinham perdido tudo, talvez tinham perdido família, tinham perdido nome, tinham perdido tudo, e eles se juntaram a Davi. Davi, com a graça de Deus sobre ele, desenvolveu essas pessoas. Davi cuidou dessas pessoas, e essas pessoas se tornaram muito gratas a Davi. E ele foi desenvolvendo essas pessoas e fechou um time de amigos poderosos. E quando Deus virou a sorte de Davi, quando Deus sentou Davi no trono, de fato, esses homens endividados, oprimidos e tudo e tal, esses homens já estavam preparados. E eles foram para o palácio com o rei governar a nação. Olha só. Então Davi preparou a sua equipe de governo e levou para dentro do palácio. Esses homens, alguns deles, tinham tanta habilidade na guerra, que eles foram separados para serem os generais de guerra do exército de Davi. Que junto com Davi, quando chegavam, botavam para resolver. Eram homens notáveis, que deixaram um legado na sua geração. Esses homens, eles eram conhecidos de toda a nação de Israel. Toda a nação de Israel conhecia esses homens pelo nome, pelos feitos que eles faziam, certo? E quando eles chegavam, a população deu um agrado para eles, que eram os valentes de Davi. Então, quando os valentes de Davi chegavam, todo mundo já sabia que eles chegavam para resolver. E dentre essa turma dos valentes de Davi, tinham 3 que se destacavam. O primeiro deles foi o Jabezão. A Bíblia diz, nos versículos anteriores, esse texto aí, que numa dessas batalhas, o Jabezão com uma lança, né, com uma lança na frente do exército, o exército recuou, porque
o ataque era muito forte, mas ele tomou posição e com uma lança ele feriu e matou sozinho 800 homens. E aí Deus deu grande vitória para o povo de Deus, né? Depois do Jabezão, tinha o Eleazar. O Eleazar também era muito conhecido. E a palavra diz que uma das situações assim que ele ficou muito conhecido foi porque numa dessas frontes de guerra, o exército inimigo pressionou muito o exército de Israel, que ele recuou. O exército de Israel recuou, mas Eleazar segurou posição. E a Bíblia diz que ele pelejou contra o exército e derrotou o exército, tanto que a mão dele ficou dormente e a espada grudou na sua mão e ninguém conseguia tirar, né? E depois dele, do Eleazar, tem esse outro cidadão aqui que eu acabei de falar para você, que é o Samar. O Samar era um desses 3 principais valentes de Davi, que através desses homens Deus dava grandes vitórias para o exército de Israel. E aí a gente viu aqui a história, né? Aquilo que ficou muito notório na vida desse homem. Então o exército filisteu, que era o principal exército do inimigo, do povo de Deus naquela época, viu, né, que poderia tomar essa cidade chamada Leí. E essa cidade tinha uma grande plantação de lentilha. Lentilha é um grão parecido com milho, só que não de vargem, não de espiga, de vargem, mas o grão é bem parecido com o grão de milho. E para lá, para aquela região, a lentilha é uma iguaria, como a gente tem nossas iguarias para cá. Nós temos uma iguaria daqui que é a mandioca, né? Para lá é a lentilha. Então, talvez essa cidade é conhecida, por exemplo, como a cidade de Medicilândia hoje. Quando você vai passando pela BR, pela Transamazônica, você vê, né, um portal muito grande assim, e está um cacauzão bem grandão lá, e está escrito lá, bem-vindo a Medicilândia, a capital do cacau. Então a gente já sabe que o foco principal ali daquela cidade é o cacau, né? Então talvez o pessoal da cidade de Leí, né, tinha toda uma estrutura para desenvolver uma grande plantação de lentilha. Isso chamou a atenção do filisteu. Então as pessoas, a população de lá, tinha realmente o cultivo da lentilha como principal fonte de renda e de subsistência ali daquele local. E o interessante é que esses feitos que a gente vê, né, na Bíblia, dos tempos antigos, parece aqueles filmes da Marvel, né, daqueles homens dotados de superpoderes que vão lá e fazem as coisas incríveis e tal. Naquela época eu acredito que era necessário Deus trabalhar dessa forma, porque o inimigo era físico. Mas essas coisas ficaram na palavra para nos ensinar muitas coisas. Lá em Romanos 5,14 diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, aquilo que aconteceu no passado, que está escrito, serve para nos ensinar e para dizer para nós que o mesmo Deus que ajudou aquelas gerações lá no passado a vencerem as suas lutas, é o mesmo Deus que tem total interesse em nos ajudar para nós vencermos as nossas lutas no dia de hoje. Nós sabemos claramente que o nosso inimigo mudou. No tempo da antiga aliança, o inimigo do povo de Deus eram os outros povos mesmo. Era o inimigo físico. Hoje nós sabemos que o inimigo do povo de Deus não é o inimigo físico. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra o sangue nem a carne. A nossa luta é no mundo espiritual. E no mundo espiritual nós temos que lutar, porque o inimigo das nossas almas não descansa em atrapalhar a nossa salvação e empatar de nós experimentarmos do grande propósito que Deus tem para nossas vidas. Então é importante a gente entender que faz parte da natureza do cristão ser um guerreiro.
faz parte da natureza do cristão entrar em guerra no mundo espiritual. E é sobre essas coisas que nós vamos falar hoje. Porque tem muito cristão apaixonado por Jesus que está só apanhando do inimigo, numa peia muito medonha. E não é de longe a vontade de Deus que o seu povo seja um povo derrotado pelo mal. Pelo contrário, ele se manifestou para desfazer as obras malignas nas nossas vidas. Porque foi justamente para isso que Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo, que é o inimigo de Deus e, portanto, é o inimigo da igreja. Então nós precisamos entender isso, mas olhando para essa história da antiga aliança, os filisteus, os piores inimigos de Israel, investiram contra Israel. E a atitude desse valente, a atitude de Samar, de defender o que Deus tinha dado ao povo, nos ensina algumas lições, que se nós aplicarmos ela no nosso dia a dia, nós vamos mudar nossa mentalidade, mudar nossa postura e ter um outro entendimento a respeito de como a gente deve fazer, se posicionar, quando alguma coisa na nossa vida não vai tão bem. Primeira lição que a gente precisa entender, praticamente tem a obrigação de entender, é que o diabo, que é o nosso inimigo, sempre vai tentar roubar as coisas que mais têm valor para você. Ele sempre vai investir pesado contra você, para tirar de você aquilo que você acredita que você tem valor, que tem mais valor para você. Sempre. Como a gente viu aqui, no versículo 11, parte A de 2 Samuel, capítulo 23, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. Então, para aquele povo, aquele cultivo tinha muito valor. Aquela cultura era a base da economia de toda aquela cidade. E aquilo era tão poderoso, era tão forte, que chamou a atenção do inimigo. O inimigo fez os cálculos e disse: olha, eles têm a terra é boa, eles têm a tecnologia, eles sabem fazer, e a plantação está na alta produção, então a gente invade, toma a cidade, toma tudo, vale a pena, porque a gente vai ficar com a plantação, com a produção, e depois vai ficar com a terra para a gente poder se beneficiar dela. Foi esse o cálculo que o inimigo fez. Então vale a pena a gente entrar em guerra com Israel, para poder tirar aquilo que é muito valioso para nós, porque eles não podem ficar com aquilo ali. Então saiba de uma coisa, não seja ingênuo. O inimigo da sua alma, ele sempre vai ficar rondando para tirar de você aquilo que ele sabe que tem valor para você. É isso aí. Então, toda vez que você aceitar, o inimigo vai invadir a sua vida e vai querer roubar o que Deus tem lhe dado. Toda vez que você aceitar, ele vai vir para levar aquilo que naquele momento tem muita importância para você. Então, sabendo disso, a primeira coisa que nós temos que decidir em nossa mente, porque tudo começa aqui na mente, é que nós não podemos deixar o ladrão levar. Primeira coisa que você tem que entender na sua mente, é que você simplesmente não pode aceitar o prejuízo. Você não pode, de fato. E como nós podemos fazer isso, pastor? Tiago 4,7 diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha só, submetam-se a Deus
e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. E é impressionante, 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 8, diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Sabendo disso, o que temos que fazer? Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, por que todo mundo passe pelo mesmo sofrimento? Porque o inimigo das nossas almas não quer que a gente desfrute daquilo que Deus nos dá. Então ele vai atacar todo mundo para tirar aquilo que Deus está dando para a igreja. Então não é só você que passa por privações, não é só você que passa por ataques, não é só você que passa por crises, é todo mundo. Então essa é a postura, sabe? É muita ingenuidade, com muito amor eu falo, é muita ingenuidade a pessoa aceitar um evangelho, dizer assim, olha, vem para Jesus que todos os seus problemas serão resolvidos. Venha para Jesus que você nunca mais vai ter problema. Venha para Jesus que nunca mais você vai sofrer. Olha, esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Jesus foi muito claro. João 16:33 ele disse, olha, eu vou falar um negócio para vocês aqui, que é uma verdade, mas eu vou falar para que vocês tenham paz. No mundo, vocês terão aflições. No mundo, a igreja passará por aflições. Por quê? Porque tem um inimigo da igreja. Amém, meus irmãos? Tem um inimigo da igreja. Então, se tem um inimigo da igreja, e João 10:10 diz que ele só sabe o quê? Roubar. Primeiramente ele sabe o quê? Roubar, tirar, tomar aquilo que Deus tem te dado. Primeira coisa que ele vai querer fazer é tirar, é roubar, é tomar de você. E se você deixar, ele mata. Né? E aí depois a destruição é só uma consequência. Então a primeira coisa que tem que entender é que nós não podemos aceitar o prejuízo. Se é Deus que tem me dado, se é Deus que tem colocado na minha mão, se é Deus que tem me dado esse propósito, tem me dado, né, esse ministério, tem me dado saúde, tem me dado tempo, tem me dado família, se é Ele que me deu, então eu preciso entender que eu tenho que defender. Tenho que lutar para manter aquilo de posse da minha propriedade, porque foi Deus que me deu. Então nós precisamos desse entendimento. Essa história de vir a confusão, tal, poxa vida, lá e vem. Antes de chegar, ai, pega, toma, e vai embora, e vai deixando. E o inimigo vai, ó, tomando, se apropriando, vai embora, tomando, vai pegando, vai levando. Então hoje o Senhor fala o seguinte: resista, não corra. Se é o Senhor realmente que tem lhe dado, se você tem certeza que é o Senhor que te deu, então tenha certeza que Ele é fiel para lhe ajudar, para você manter posição. E toda perturbação, toda perseguição, toda injúria, toda mentira, todo levante maligno tem que cair por terra. Mas você tem que ter a postura de um guerreiro, de uma guerreira, de um lutador, de uma lutadora que vai lutar com as armas certas. Sabe, queridos, infelizmente, o inimigo tem prevalecido sobre muitas pessoas porque elas aceitam os ataques. Elas recuam e entregam as bênçãos de Deus para o inimigo. É impressionante. 1 Samuel, versículo 11, parte B, diz assim: os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus.
Olha a postura do exército. O exército que chegou lá para proteger a fronteira, para proteger que estava todo mundo lá. Quando o exército chegou, qual foi a postura deles? Fugir. Né? E ele nem recuou. Porque quando a gente recua muitas vezes, a gente recua, mas a gente deixa a possibilidade de lutar. Porque a gente só fez um recuo. Mas aqui o verbo diz que eles fugiram. Fugiram. Olha, tem muita gente que foge na hora da guerra. Tem muita gente que foge mesmo. É? Interessante. Meu irmão, muitas vezes, muita gente hoje, quando o inimigo chega, eles correm e deixam para trás anos e anos de muito trabalho e muito esforço. Não faça isso. Se achegue a Deus e resista. Aguente, lute, tenha fé, porque certamente o inimigo vai ter que ir embora, porque é a palavra que promete. Quantos e quantos irmãos já não largaram seus empreendimentos, não largaram seus trabalhos, não largaram a sua família, não abandonaram seu casamento, não abandonaram seus filhos, seus pais, porque fugiram quando o inimigo chegou. Ah, eu estou no trabalho, eu estou de boa, de repente o inimigo cutuca alguém lá para começar a me perturbar. É fofoca, é puxação de tapete, é traição, é tanta coisa e tudo, e aquilo vem me injúria, e eu fico tão chateado, tão amargurado. Rapaz, quer saber de uma coisa? Pega esse trabalho, vai para lá. Só que a pessoa pega, esquece, que lá no começo do ano ela estava aqui na igreja orando, apresentando uma folha de alvo, e colocando lá, Senhor, que o Senhor arranje um emprego para mim. Aí o Senhor pega, dá para a pessoa, e na hora da crise o inimigo vem, a pessoa pega e deixa o diabo levar aquilo que Deus deu. É sobre isso que eu estou falando hoje. Então, primeira lição que nós precisamos aprender é justamente essa. Sabe, meus irmãos? Ele sempre vai trabalhar para lhe tomar aquilo que é importante para você. Ele não vai priorizar coisas que naquele momento não tem tanta importância. Ele vai priorizar sempre aquilo que está tendo importância para você naquela fase da sua vida. Então entenda isso. Segunda lição que nós precisamos entender é que a responsabilidade de defender o que Deus me deu é minha e não de outras pessoas. A responsabilidade de defender o que Deus te deu é sua e não de outras pessoas. Muita gente está deixando o inimigo levar e bota a culpa no outro. Ah não, meu casamento acabou, mas foi por causa de outro. Ah não, meus filhos se perderam, mas foi por causa de outro. Ah não, minha empresa faliu, mas foi por causa de outro. Ah não, então a pessoa tende a terceirizar a responsabilidade. Então entenda, a responsabilidade de defender aquilo que Deus tem lhe dado é sua. É sua. Se Samar fosse esperar nas pessoas, se ele fosse esperar pelo exército, ele tinha perdido tudo. Se ele fosse esperar pela ajuda do exército, tinha perecido. Se ele olhasse para o exército e visse o exército fugindo, e se a confiança dele estivesse no exército, nas pessoas, ele também teria ido embora. Mas ele conhecia o Senhor. Ele era um valente, ele era um guerreiro. Ele já tinha lá lutado muito, tinha muita experiência em guerras. E ele sabia que não era nem ele, mas a graça de Deus sobre ele. Então ele não dependia das pessoas, ele não dependia, literalmente ele dependia do Senhor. Se o exército voltasse para ajudar, com certeza ele ia achar muito bom.
Mas mesmo se o exército não voltasse, ele ia pelejar. Porque a responsabilidade de defender aquilo era dele. Não culpe os outros por aquilo que você perdeu. Não. Se você perdeu, antes de terceirizar a responsabilidade, pergunte a si mesmo: eu defendi? Eu lutei? Eu perseverei? Eu realmente fiz tudo o que eu podia para não perder a minha bênção? Pessoas aqui vão ter que voltar ao campo de batalha para pegar de volta o que o inimigo levou. Entenda isso. Alguns aqui já estão sabendo que precisam voltar para pegar de volta o que o inimigo levou. Porque não é dele, é seu. Outros estão se esquivando da zona de confronto. Você sabe que o gigantão está lá. Você sabe que o problemão está lá. Mas o tempo todo está se esquivando, está adiando, está protelando. E o bichão só está crescendo. Mas hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai lhe encher de coragem, vai lhe encher de ousadia, vai lhe encher de graça, de estratégia, sabe, para que você possa ser direcionado a enfrentar, sair da zona de conforto e enfrentar o maligno, para ele poder fugir e deixar o seu sonho, deixar o seu plano, deixar a sua família, deixar aquilo que Deus tem lhe dado em paz. Em paz. Então, por que o povo, por que o exército de Israel fugiu quando viu o inimigo? O exército de Israel naquela época era o exército. Era o maior exército do mundo naquela época. E por que o exército fugiu quando viu o exército inimigo? Por várias razões. Talvez, uma delas talvez porque não tinha sido eles que haviam plantado aquilo ali. Talvez, como era o exército, eles estavam lá para proteger a fronteira, mas de fato, talvez não seriam eles que teriam plantado, que teriam cultivado, que teriam investido, que teriam gastado tempo ali, tudo e tal. Então, quando a gente só recebe a bênção de mão beijada, a gente tem a tendência de não valorizar. Porque a gente não ralou, a gente não suou, a gente não trabalhou para a gente poder ter aquilo ali. Essa é uma das principais reclamações dos pais. Em verem os seus filhos não dando tanto valor para aquilo que tem dentro de casa. E muitos dos pais dizem assim para os filhos: olha, tu faz isso porque não foi tu que comprou. Tu faz isso porque não foi tu que trabalhou. Quando tu começar a trabalhar, que começar a sair dinheiro do teu bolso, tu vai começar a valorizar. E é verdade. Então, a tendência é a gente acreditar que realmente o exército não ficou para lutar, porque para eles uma plantação de lentilha é só uma plantação, não tinha valor. Mas tudo indica, pelo contexto da coisa, esse valente estava lá, bem no meio da plantação. Pelo menos uma parte dessa plantação era dele. Talvez a família dele, os parentes, moravam naquela região. E ele estava ali. Quando ele viu que todo aquele povo ia perder, que o exército ia ser envergonhado, que ele era um dos generais do exército, que o Senhor ia ser envergonhado pelo exército inimigo, ele disse: não, aqui não. Eu morro, mas não corro. Então é mais ou menos
esse pensamento que temos que ter. Mas Samar tomou posição no meio da plantação e defendeu-a. Então, muitas vezes o Senhor vai ter que levar a gente para o meio do olho do furacão, no olho da guerra, no olho da batalha, para nos ajudar a vencer. Sabe, meus irmãos, terceira e última lição: Samar arriscou a sua vida para defender o que Deus havia lhe dado. Olha só, a atitude de Samar revela que ele valorizou o que Deus deu a ele. Valorizou, ele tinha tanto valor, aquilo era tão valioso para ele, que ele estava disposto a morrer do que perder o que Deus lhe tinha abençoado. Essa era a mentalidade de Samar. Aí eu lhe pergunto, o que Deus já lhe deu que você considera de tão valioso para você? A sua vida? A sua saúde? A sua família? O seu chamado? O seu tempo? O que é que Deus tem lhe dado que verdadeiramente é muito importante para você? Porque se você acredita que é importante, então você vai valorizar e vai defender aquilo que Deus tem lhe dado. Se você considera que a sua saúde, que o seu vigor, que a sua energia é realmente importante para você, então você valoriza isso e você se cuida para você não adoecer. Mas se você não dá valor para a sua saúde, acredita que não tem tanta importância assim, então é aquela pessoa difícil de tomar remédio, aquela pessoa difícil de fazer uma dieta, de fazer uns exames. Nós só damos de fato valor naquilo em que nós investimos a nossa vida. Não adianta a gente dizer que é importante só de boca. É importante a gente mostrar com ações. Sabe? Você está disposto a passar a sua vida inteira lutando para que o inimigo não roube o que o Senhor tem te dado? Porque eu quero te dizer o seguinte: quando Jesus nos convida para uma jornada, Ele convida a gente para uma jornada para uma vida inteira. A vida com Jesus não é de um momento, a vida com Jesus é uma vida inteira aqui, e quando a gente for embora, viver a eternidade com Ele. Então, enquanto a gente estiver aqui, você pode ter certeza que o inimigo, de tempo em tempo, vai vir roubar aquilo que Deus tem te dado. É muito comum a gente ficar surpreso, mas não tanto, quando, por exemplo, um casal com 1, 2, 3 anos de casado se separam. Por que eles se separaram? Porque pelo menos um dos dois decidiu desistir de lutar para continuar casado. Por que casais que decidiram viver juntos 10 anos, depois de 10 anos, pelo menos um dos dois decidem desistir do casamento? Por que casais que passam 20 anos juntos, 20 anos passaram lutando, quantas crises, quantos momentos, quantas adversidades, eles decidiram, os dois juntos, manter essa instituição de pé, mas depois de 20 anos, pelo menos um dos dois desistiram. Para nós, é comum a gente ver pessoas, casais jovens, se divorciarem, mas não é tanto comum a gente ver pessoas, depois de 40 anos de casado, já tão idosos, se divorciarem. É estranho,
Mas acontece muito. Para os mais novos, parece que não tem nem cabimento. Rapaz, como é que já tão velho, como é que já vão querer, já não tem nem cabimento isso, os filhos, os netos, já está todo mundo ali criado. Você está disposto a passar a sua vida toda lutando para defender aquilo que Deus lhe deu? Não interessa se é 1 ano, não interessa se Ele deu há 2 anos, não interessa se Ele deu há 10, 15, 20, 40, 50 anos. Mas se Ele lhe deu, uma hora ou outra, enquanto você estiver vivo, o inimigo vai vir para tentar levar. E você está disposto a continuar lutando? É assim que é a nossa vida. Então nós temos que verdadeiramente decidir lutar a vida inteira para manter, para defender aquilo que Deus tem nos dado. Porque o certo é os anos se passarem e o Senhor acrescentar mais. E cada vez que Ele acrescenta, a gente também aprende a defender. Cada vez que Ele acrescenta, a gente aprende a defender. Sabe, queridos, o que eu tenho que defender do inimigo? Em primeiro lugar, você tem que defender a sua fé. Você tem que estar disposto a passar a sua vida inteira defendendo a sua fé. A nossa fé é o alvo principal do diabo. Paulo, em 2 Timóteo 4,6 diz: acabei a carreira, guardei a fé. Meus irmãos, se você ler a história de Paulo, pensa no que esse homem passou. Mas ele lutou bravamente como um guerreiro e guardou a sua fé. Perseverou até o fim. E no final, porque ele guardou a fé, ele cumpriu a obra que o Senhor tinha dado para ele, e o Senhor cumpriu o que tinha prometido para ele. Mas porque ele guardou a sua fé, ele não deixou a sua fé ser tomada. Sabe, queridos, se o maligno roubar a nossa fé, ele prevalece em todas as outras áreas. É impressionante. Se a pessoa está sempre desanimada, o tempo todo declarando palavra de derrota, o tempo todo declarando palavra negativa, nesse caso, o inimigo já roubou a sua fé. Já tirou de dentro dela aquela convicção de que Deus pode fazer. Sabe, meus irmãos, 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a nossa fé que é o ingrediente principal para nós vencermos tudo que tem nesse mundo. É a nossa fé. Portanto, se o inimigo conseguir roubar a nossa fé, é só uma questão de tempo para a nossa vida ser uma derrota em todas as áreas. Porque a incredulidade entrou no nosso coração. Então é por isso que o inimigo tenta o tempo todo roubar a nossa fé, para nos vencer, para nos paralisar. Você está envolvido no projeto, está acreditando, está trabalhando dia e noite, e vem uma perturbação, vem um ataque, vem uma fúria, né, uma crise, um prejuízo, uma coisa, você fica desnorteado, tudo isso tem para roubar a sua fé. De que o projeto não vai dar certo, de que as coisas não vão acontecer como tem que acontecer. E tem momentos que Deus realmente permite que isso aconteça, sabe para quê, meu irmão? Para provar a sua fé. Tem momentos que Deus vai fechar tudo e não vai chegar ninguém para lhe ajudar. Você sabe por quê? Porque Ele quer ver se você tem fé suficiente, confiança suficiente, para depender exclusivamente dEle. Esse entendimento, eu já consegui pela graça e misericórdia de Deus ter há muito tempo. Rapaz, se vierem me ajudar, glória a Deus. Se não vierem, meu irmão, estou aqui. E Deus vai me ajudar. É assim. E está tudo bem. Não tem aquele negócio, ninguém me ajudou e tudo, ninguém me ama, ninguém me quer, não sei o quê. Ninguém. Não, meu irmão. Muita
muitas vezes o Senhor blinda mesmo, ninguém consegue chegar perto da gente, que é a gente que tem que estar lá que nem um Samar, pegado no meio da plantação, lutando contra o inimigo. Então, sabe, são essas questões que nós temos que entender. O que é que nós devemos, meus irmãos, defender? A nossa família. A família tem sido outro alvo que o diabo tem investido com muita força. E é por isso que nós devemos ter que cuidar. Nós devemos ter que proteger. Nós devemos ter que blindar. Nós devemos ter que amar. Nós devemos ter que perdoar. Nós devemos ter que perseverar para que todos da nossa casa possam conhecer a Deus, andar com Deus e viver com Deus. Não podemos desistir. Eu já entreguei para Jesus. Mas fala com tanta raiva que parece que quem entende assim, eu já entreguei para o Satanás. Eu não sei mais o que eu faço, mano. Já fiz de tudo. Não tem mais jeito não. Está barrado no nome de Jesus. Tem jeito sim. E foi Deus que te deu. Né? Tem muito filho que já abandonou o pai e a mãe, já não honra mais. E a Bíblia nos diz assim, olha, honra o teu pai e a tua mãe se ele for bonzinho contigo. É assim que está lá, irmão? Como é que diz? Honra o teu pai e a tua mãe. Ponto. Né? Ah, pastor, mas aqui o senhor não conhece meu pai. Ah, você também não conhece o meu. Então é importante a gente ter esse entendimento. Sabe, tem muita gente que não está conseguindo verdadeiramente experimentar das promessas de Deus, as comportas não estão se abrindo, não é porque a pessoa está em pecado, não é porque a pessoa, não, é porque está faltando princípios, obediência de princípios, e um deles é a casa, é a família. Olha, tem muito filho sofrendo demais, gente boa, trabalhadora, fiel a Deus, apaixonada por Jesus, mas não consegue perdoar o pai, não consegue perdoar a mãe, não consegue ter um bom relacionamento e tudo. Por outro lado, papai e mamãe, a Bíblia é clara e diz, não irritem seus filhos. Porque olha, rapaz, tem pai, tem mãe, que é, sabe, profissional em perturbar o filho. Às vezes quando liga, oi mamãe, prepara aí o quarto que eu estou chegando, vou passar o final de semana aí. Misericórdia. Então, sabe, meus irmãos, nós precisamos defender a nossa casa, precisamos defender a nossa família. Que Deus lhe dê graça, força para você encarar e, sabe, pedir perdão, perdoar, reconciliar, lutar, levar todo mundo para a presença de Deus. Você se colocar na presença de Deus. Você não pode aceitar, o diabo está entrando, está bagunçando sua casa. Ah, não, é assim mesmo. Ah, eu falo para esse menino, não faz isso. E o Satanás lá, olha. A gente precisa realmente, sabe, tomar uma postura que nem Samar tomou. E lutar. Lutar com as armas certas. Jejuando, orando, clamando ao Senhor, aconselhando, pedindo sinais, pedindo estratégia, para que o Senhor possa realmente fazer a obra. Sabe, meus irmãos, 1 Timóteo 5,8 diz, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. O que nós devemos defender a nossa vida inteira? A nossa salvação. A sua salvação. Apocalipse 3,20 diz, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Olha aí, para que alguém não venha e tome, leve, pegue aquilo que você recebeu, que é a sua salvação. Querido, não troque, não negocie sua salvação por nada. Não negocie sua salvação por trabalho. Não negocie sua salvação por amizades. Ah, é muito meu amigo, eu não posso deixar na mão. Não negocie a sua salvação.
Não negocie sua salvação por prazeres. Ah, mas eu gosto muito disso, eu não posso ficar sem. Meu irmão, se põe em risco a sua salvação, defenda a sua salvação. Você tem que estar que nem Samar. Você não pode, tem que defender. Pode falar o que falarem, pode me prejudicar e agora, mas Deus vai me honrar lá na frente. Porque a Bíblia diz que os humilhados serão. De repente, quando você diz o não para um convite, sabe? Naquele momento você pode ser prejudicado, perseguido, humilhado. Mas lá na frente, essas mesmas pessoas vão passar por aperto e elas vão correr com você para você orar por elas. É assim. Tome muito cuidado. Se o seu trabalho, se aquilo que você faz põe em risco a sua salvação, tome muito cuidado. Não se deixe enveredar. Porque essas questões, elas não são assim, elas não entram assim de afrontando, não. Elas são muito sutis. O ambiente de trabalho, né, os convites, os prazeres, as amizades, o dinheiro. Isso vai entrando assim, sorrateiro. É um convite, é um momento, é uma situação, a pessoa vai se dedicando, vai gostando e vai tendo mais tempo lá do que aqui, vai tendo mais amizade lá do que aqui, mais comunhão lá do que aqui, e aquilo vai envolvendo a pessoa, começa a mudar, começa a faltar nas coisas da igreja, nos projetos da igreja, deixa a família para lá e vai para acolá, e a coisa começa a desengrenar e a pessoa nem está lá, sabe, porque está tudo muito bom. Eu comparo isso, igual aqueles desenhos antigos, que nem um pica-pau, às vezes só via com fome. Aí alguém sempre fazia uma comida boa e aquela fumaça saía de lá daquela panela. E a fumaça saía. Aí pegava pelo nariz assim, né? Pegava pelo nariz e vinha trazendo assim, vinha flutuando, envolvendo assim, né? Aí quando chegava lá, meu amigo, era na boca do dragão, né? Nunca assisti um pica-pau. E é desse jeito, essas coisas vão, seduzindo. Aí o cabra vai. Ai, vocês são muito meus amigos. É a tapinha da costa. E bora pra cá, mano. E tal, e tudo. E vai envolvendo e tudo. Aí o pessoal começa, rapaz, olha, tô faltando no culto, tô faltando na cela, tô faltando no ministério. Tu não tá, não sei o que e tal, porque não sei o que, eu tô trabalhando, não sei o que e tal. Aí tudo mais. O que foi, cara? Não, o pessoal lá da igreja. Rapaz, esse pessoal da igreja são muito radical, são muito, não sei o que. É verdade, são muito radical. Aí começa aquele negócio e tal, e vai, né? Aí depois, não, o pessoal da igreja lá fica pegando no pé da gente, fica julgando a gente. Pois é, esse pessoal te julga muito, cara. Fica aqui, olha, fica aqui. É aqui que é teu lugar. Nós somos teus amigos. Está aqui, é aqui que é o lugar. E vai, olha. É só. Aí, meu irmão, quando você cai dentro do caldeirão, que bota a tampa e o fogo embaixo, começa. Que o problema vem, essa galera que estava, vem cá, ou foge, ou pega o cacete para terminar de te matar. Cuidado. Não troque, não negocie sua salvação por nada. Não troque pelo trabalho, não troque pelo dinheiro, não troque por prazeres. Porque essas são algumas das armas que o diabo tem usado para roubar a salvação de pessoas. Defenda a sua salvação, meu irmão. Por quê? Porque foi Deus que te deu. Efésios 4:2 diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Deus lhe escolheu. João 15:16 é claro, Jesus disse: não fostes vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Olha só, dos mais de 50 mil habitantes aqui nessa cidade, o Senhor te escolheu para você ouvir isso. Meu Deus do céu. Sabe, meus amados, o que você tem que defender, meu irmão? Defenda o seu ministério. Defenda o seu ministério.
Atos 20, 24 diz: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus, aleluia. Esse aqui é o apóstolo Paulo. Chegou um momento que ele disse assim: olha rapaz, eu não me interessa mais nada, o que me interessa agora é terminar o ministério que o Senhor me deu. E no caso de Paulo, qual era o ministério que ele lhe deu? De testemunhar, de pregar do evangelho. Qual é o chamado que o Senhor tem lhe dado? Qual é o dom? Qual é o talento que o Senhor tem te dado? Qual é o ministério que o Senhor tem te dado? Em primeiro lugar, você que é membro daqui dessa igreja, Deus te deu este ministério. Defenda esse ministério. Defenda. Em segundo lugar, qual é o dom, qual é o talento que Deus tem te dado? Defenda ele. Esteja disposto a gastar a sua vida naquilo que Deus tem te dado. Não deixe o diabo tirar a sua alegria de trabalhar para o Senhor. Volto a dizer, Deus quando nos chama, Ele nos chama para uma jornada eterna. Não é um negócio de fase, não é um negócio de momento. Entenda isso. Sabe, Deus quer fazer você ser útil nas mãos dEle. E você não pode desistir. Para você que é líder, para você que é supervisor, para você que está em ministérios, defenda o seu ministério. O que você tem feito para você garantir que você continue no seu ministério até Jesus voltar? Ou você está nessa? Ah, eu estou, mas não estou. Eu quero, mas não quero. Ah, vai dar, não vai. Ah, eu estou afim, mas não estou. Meu irmão, não sei você, mas eu estou que nem Samar. Eu estou bem no meio do campo de batalha. E olha, eu já passei por muito perrengue violento aqui, eu com a minha família. E tenho passado. Mas uma coisa eu coloquei na minha cabeça, nem passa pela minha cabeça, nem nos piores pensamentos. Nem passa, eu doutrinei a minha mente a desistir do meu ministério. Meu irmão, custe o que acontecer, eu estou aqui. E não vou sair daqui enquanto o Senhor não me tirar. E você? Sabe? Esse lance de ficar, não sei, eu vou, não estou. Rapaz, isso é muito complicado. Deus não gosta disso não. Deus quer pessoas decididas. Deus abençoa quem não tem pensamento dobro. Deus abençoa quem é decidido, quem é positivo. Rapaz, é isso aqui, então vamos lá, meter a cara. É Deus que deu? Então bora fazer. Como diz, deu para rir ou deu para ringir. É desse jeito, sabe, esse nível de postura, de posição que você tem que ter. Sabe, querido? De repente você diz, vou ser o líder de célula, eu vou trocar um instrumento, eu vou ser missionário, ou coisa parecida, mas se você chegar com alguém, a pessoa lhe desanimar, lute contra isso. Lute. Repreenda palavras que te desanimam, repreenda palavras de derrota, resista, persevere e defenda o seu ministério. Defenda aquilo que Deus quer que você faça. Em primeiro lugar, porque nós nunca vamos ser as pessoas certas para as coisas. É Deus que escolhe, então Ele vai capacitando. Então não tem as pessoas ideais, não, tem as pessoas escolhidas por Deus. E se a pessoa pegar posição e trabalhar e lutar, ela vai sim ser usada na mão de Deus. O homem classifica, o homem divide, o homem diz, esse aqui é o ideal, esse aqui é o melhor, que nem Samuel chegou lá com os filhos lá, de Jessé e olhou assim, sabe? Esse da garra, quando viu o primeirão lá, o primogênito,
Sabe, o perfil dele, o cara alto, tudo e tal, já é do exército, é esse que vai ser o rei. O Senhor disse, não senhor, não é esse não. Você vê assim, mas eu vejo assim, ó. Então se Deus colocou uma chamada no seu coração, você não pode desistir dela. O que você precisa defender? Os seus valores. Hebreus 12:16 diz, não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Olha aí. Esaú vendeu os seus direitos de primogenitura. Em troca de quê? De uma única refeição. E que refeição era essa, meu irmão? Uma sopa de lentilha. Esaú vendeu a promessa de Deus, os valores que Deus tinha recebido, o legado que ele recebeu do pai dele, por um prato de sopa de lentilha. Samar não abriu mão dos seus valores, segurou a plantação de lentilha. Então o problema não está na lentilha, o problema está em quem manuseia com a lentilha. O problema não está na cidade. Eu vou me embora daqui porque essa cidade não tem nada. O problema não está na cidade. Eu vou sair daqui de casa, eu vou fugir. O problema não está lá na casa. Eu vou embora da igreja, eu vou sair dessa igreja, eu vou para outra igreja. O problema não está na igreja. Com muito amor e carinho lhe falo isso. O problema está em quem está manuseando. Com a cidade, com a igreja, com a família. O problema está na nossa postura, no nosso posicionamento. Se a gente vai fugir ou se a gente vai lutar do problema. É assim. E hoje o Senhor nos chama para nos levantarmos como verdadeiros guerreiros, para não fugir daquilo que Ele tem nos dado. Não se venda como Esaú se vendeu. Não se prostre diante da mentira, diante da corrupção, diante da desonestidade, diante da imoralidade, diante da trapaça. Não se corrompa. Você tem valores do reino, você é filho de Deus. Então você tem que buscar integridade, buscar honestidade. Tem gente que literalmente, me perdoa a expressão, por bobagem, se vende, como Esaú se vendeu. Atrai uma sentença de derrota, uma ação do inimigo tão forte, por algo banal. Tome cuidado, seja sóbrio e vigilante, não se coloque em situações de risco. Defenda a sua pureza, defenda a sua santidade. Daniel 1:8 diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel, um escravo, tinha uma dieta específica, mas ele decidiu no seu coração não se contaminar com aquilo ali. E Deus o abençoou, Deus o honrou. O que você deve defender? As bênçãos que Deus entregou a você. Mateus 24:14 diz: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Deus, que é o dono, Ele pega e confia os seus bens para a sua igreja. Porque tudo vem dEle. Tudo que temos foi Deus que nos deu. Carros, casas, nome, família, tudo que a gente tem, material e imaterial nessa terra, foi o Senhor que nos deu. Ele permitiu que a gente conseguisse. Então, se Ele permitiu, é vontade dEle que a gente tenha.
Se ele permitiu que você tenha o seu negócio, é vontade dele que você fique com o seu negócio, não que você feche sua porta. No mínimo tem que mudar o ramo de negócio, mas fechar a porta não. Se foi ele que lhe deu, tem que lutar. Se ele colocou no seu coração, sabe? Então é isso que você tem que fazer. Tem que lutar, tem que resistir, tem que persistir, tem que perseverar. Deus é fiel. Você vai resistir. E se o Satanás estiver perturbando ele vai ter que ir embora. Porque a palavra aqui afirma isso. Sabe, meus irmãos? Então, se Deus nos deu, nós temos que defender. Às vezes o inimigo vem com tanta força e tudo e tal. Nós temos que tomar postura e defender aquilo que Deus tem nos dado. Sabe, meus irmãos? Tantas e tantas pessoas chegaram comigo durante tanto tempo, desesperadas, porque o inimigo chegou e tomou. Tomou marido, tomou mulher, tomou filhos, tomou casa, tomou veículo. Pastor, e o que eu faço agora? Agora lute, resista. O inimigo está entrando para acabar com tudo. Resista. Mas já foi embora. Resista e lute, porque é Deus que lhe deu, então é seu. Persevere. E com o tempo, do jeito certo, Deus repreende o mal. E aquilo que Deus te deu, volta para você. Ah, se volta, volta. Estou lhe dizendo como volta. E olha só como é que termina o versículo. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. Derrotou o inimigo. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. O Senhor tem concedido a você grandes vitórias. E se você está numa peleja dessa, perigosa, como o Samatá teve aqui, persevere, porque certamente como ele foi fiel e concedeu uma grande vitória a Samar, ele é fiel também para lhe conceder uma grande vitória. Grande vitória. Ele é fiel. Deus honrou a postura de Samar, a posição dele, a mentalidade dele, de não aceitar o prejuízo, de não entregar de mão beijada. Deus honrou a atitude dele. Era humanamente impossível um homem resistir a um exército. Mas por conta da postura dele, Deus foi com ele e operou um milagre. Samar poderia ter fugido com a multidão, mas ele resolveu lutar e defender aquela plantação. Então, qual tem sido sua postura em relação às investidas do inimigo? Você tem lutado ou você tem fugido? Deus está à procura de homens dispostos a defender o projeto dele na terra. Se você estiver disposto a defender o projeto de Deus nessa terra, você pode ter certeza que você tem um cooperador do seu lado para lhe ajudar nos seus projetos. Talvez você tenha algo que aos olhos dos homens não tem tanto valor assim. Ei, rapaz, larga disso. Para de fazer isso. Está perdendo muito tempo com isso. Está gastando muito dinheiro com isso. Larga disso. Pessoas podem lhe dar esse conselho porque elas não estão entendendo. Mas você sabe por que você está ali. Perseverando, lutando, acreditando, crendo. E quer saber de uma coisa? É desse jeito que tem que ser. Porque se for o Senhor que te deu, você tem que perseverar até o fim. E no final, aquelas pessoas que podem até lhe dar conselhos assim, muitas delas vão voltar e dizer assim: me perdoe, porque eu não estava entendendo o que você estava fazendo. Agora eu entendi. E por isso você tem meu respeito. Sabe, meus irmãos? Então, talvez você entrou aqui desanimado, pensando em desistir de alguma coisa. O inimigo muitas vezes usa o desânimo, o cansaço, a ingratidão,
as decepções, as lutas, para nos fazer parar de lutar e fugir. O inimigo, ele quer roubar a sua paz. Ele quer roubar a sua alegria. Ele quer tirar até a sua vontade de viver. Quantas e quantas pessoas estão sendo tão saqueadas pelo inimigo, que o inimigo está conseguindo afetar até a vontade da pessoa viver. Mas hoje, eu lhe digo, nunca pare de lutar. Defenda o que é seu. Por quê, pastor? Porque foi Deus que te deu. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom demais.